Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da água na nossa caminhada. E em 1968, uma equipe de astronautas que foi passear um pouquinho para ver a Lua, eles tiraram pela primeira vez uma fotografia da nossa Terra colorida e mandaram para a Terra, e foi uma alegria muito grande. É como se fosse um presente de Natal, porque foi exatamente alguns dias antes do Natal, e nós vimos que a nossa Terra, diferente de todos os astros que nós já tínhamos visto, era azul. Era linda, era maravilhosa, o que, de certa forma, confirmava o que está escrito em Gênesis, no primeiro capítulo, logo no início, onde se lê que Deus criou a terra, todos a sua parte física, material das águas. Portanto, as águas, elas envolvem o nosso planeta quase que completamente, confirmando o que geólogos e estudiosos nos dizem, que quase 72% do planeta é coberto por águas. E André Luiz nos comenta sobre isso através de uma informação de Lísias, nos dizendo que as águas salgadas, aquelas dos mares e dos oceanos, é que equilibram o nosso planeta, é que dão a estabilidade ao nosso planeta, permitindo que essa grande bola, essa grande gota, essa grande esfera azul possa cruzar o espaço, levando todos nós no seu interior, ajudando a que nós nos acostumemos, né, na realidade, marcando dias, marcando noites, marcando as estações, os anos, os séculos, para que nós pudéssemos aproveitar e crescer, evoluir, buscando conhecimento, trabalhando o conhecimento para que se transforme em sabedoria e crescendo sempre. Então, nós temos essa oportunidade para que possamos cada vez mais nos aproximar da espiritualidade maior. E nós percebemos que a água salgada, a água dos mares, com as suas ondas, com as suas marés, elas praticamente servem ao nosso planeta. Materialmente, elas servem a esse propósito. Enquanto que as águas doces, aquelas que nós chamamos de doce, porque vêm dos rios, vêm da chuva, das fontes, dos rios aéreos, elas servem a todos os reinos que se desenvolvem na Terra. O reino mineral, o reino vegetal, animal e a nós, reino hominal, que estamos no topo dessa pirâmide. E que aproveitamos a água doce para manter a nossa higiene, para nos dessedentar, para manter a limpeza de tudo aquilo que nós usamos, a nossa limpeza, a nossa saúde, das cidades onde moramos. Por isso a água doce é tão importante, inclusive para manter o reino vegetal, né, a agricultura, e nós estamos vendo o que é que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com a estiagem prolongada, e também a criação dos animais. Então, nós temos essa oportunidade que nos é dada,
E aí, André Luiz, ele comenta um fato que aconteceu com ele, quando ainda permanecia naquela região de sofrimento, no umbral, em que ele sentia fome, mas ele sentia muita sede. A fome ele conseguia controlar com os vegetais que ele ia encontrando pelo caminho, mas a sede, quando não tinha água limpa, quando não tinha água pura, ele acabava tomando água barrenta, lodosa, que nós consideraríamos imprópria para o uso. E ali ele ficou, porque ele sabia que já havia desencarnado, mas ele não sabia onde estava. E depois de muito pedir, implorar para que fosse orientado, para que alguma coisa acontecesse, ele foi resgatado. E foi levado para a colônia Nosso Lar. Ali, levado a um abrigo, a uma enfermaria, foi cuidado, repousou. E nesse meio tempo, ele recebeu um caldo, recebeu água. E como médico, ele notou que logo depois de tomar o caldo e a água, ele se transformou. Ele que estava fraco, sem forças para absolutamente nada, ele de repente acordou. Sentiu que ele estava diferente, que aquilo ajudou ele. Tanto que dias depois, junto com o enfermeiro que o acompanhava, de nome Lísias, ele pediu para conhecer aquele céu. E aí Lísias lhe disse que não era bem o céu, que era uma colônia, a colônia Nosso Lar, e que ele certamente teria a oportunidade de conhecer aquele espaço, o que ele fez, e ficou maravilhado. Ele estava no Ministério do Auxílio, onde chegavam quase todos que permaneciam no umbral, e ali ele viu praças lindas, bem cuidadas, árvores frondosas, uma organização fora do normal, gente trabalhando, ninguém ocioso. Ele olhava para o alto e via fios de água luminosos, e ele estava encantado, ele ficou maravilhado diante de tudo aquilo. Parecia que havia música no ar. E aí Lísias levou-o num passeio para que ele conhecesse o Bosque das Águas. E ali entrou em contato com o Rio Azul, o rio que servia toda aquela colônia e que cruzava aquele espaço, ajudava. E a partir daí Lísias lhe disse que quase toda a água que era usada ficava num reservatório. E nesse reservatório, espíritos elevados do Ministério da União Divina vinham até aquele espaço para magnetizar aquela água, para ajudar, para que todos pudessem usufruir das bênçãos daquela água que era trabalhada, fluidificada. E aí ele soube que era a misericórdia divina que estava apresentando a todos aqueles irmãos que moravam naquela colônia com um amparo maior, em que espíritos elevados estendiam as suas bênçãos àqueles que estavam a caminho, ajudavam nessa corrente de amor, de caridade, em que os maiores ensinam, ajudam, amparam os menores. E aí nós ficamos refletindo, será que Deus teria um amor maior pelos espíritos que estão no além do que por nós? Porque ele estava ajudando tanto esses irmãos, porque aquela água daquele reservatório que era magnetizada, ela servia não só para dessedentar, para todas as utilidades necessárias ao povo que estava ali,
mas ela também curava e alimentava, sem a necessidade do alimento material que nós aqui na Terra usamos. E aí, refletindo sobre isso, será que o privilégio é só para eles, né? Ou seja, quando a gente for para o lado de lá, e nós que precisamos tanto, será que Deus faz essa diferença? E aí nós resolvemos passear um pouquinho pela história da humanidade. E lembramos de Moisés, quando ele estava conduzindo os hebreus pelo deserto, que ele foi intuído a tocar com seu cajado em algumas pedras. E dali a água começou a brotar. Será que era só água? Será que não tinha mais nada ali? Era só água para ajudar, para que aqueles irmãos atravessassem o deserto? Quando Jesus pediu para João o Batista, que o batizasse, João falou, não, o Senhor não precisa do batismo, o Senhor é um Espírito perfeito. E aí Jesus falou, não, eu preciso, é necessário, porque a partir daí ele começaria o seu apostolado. E João acedeu, pegou a água do Rio Jordão e cobriu Jesus com a água. E aí, novamente, será que era só água? Ou então, o nosso irmão paralítico em Betesda, que ele tentava sempre chegar até aquele tanque de água, porque todos sabiam que num dia apropriado, numa hora apropriada, acontecia a cura. Só que como ele era paralítico, ele nunca conseguia chegar em tempo, porque outros ultrapassavam e chegavam antes. E ali, será que aquela água era só água? H2O, hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio? Ou tinha alguma coisa a mais? E quando Jesus, cansado, sentou ali perto de um lugar onde havia um poço e pediu à samaritana que lhe desse um copo d'água, porque os discípulos estavam tardando e tinham ido comprar alimento, não estavam conseguindo chegar em tempo, e Jesus estava cansado. Que água foi aquela? Água. Nós percebemos que em todos os eventos em que a água está presente na nossa história, existe um componente extremamente importante. É a fé. Se eu tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu poderei fazer coisas terríveis, lindas, maravilhosas, mover montanhas. É isso que nos falta, é isso que precisamos. Essa é a grande alavanca para que a gente possa realmente receber aquilo que precisamos. E é exatamente dessa forma que a espiritualidade elevada, ela nos diz, numa reunião como esta, tragam o seu vasilhame d'água, tragam a água, porque nós aqui presentes, a cúpula espiritual, amigos, mentores, espíritos elevados, iremos magnetizar essa água. Iremos ajudá-los através da água para que ela tenha exatamente aquilo que nós precisamos. E muitas vezes, para que ela receba alguma coisa que nós não sabemos que precisamos, mas que vai ser colocada. Então, ela será trabalhada para nos ajudar, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa criar coragem, para que a gente possa prosseguir a nossa jornada, que, principalmente nos tempos atuais, nem sempre é fácil. Então, esse complemento maior, que é a fé e a esperança de saber que nós vamos receber, ela deve sempre fazer parte da nossa caminhada. Assim como quando nós nos reunimos em nosso lar. Nos reunimos para quê?
para fazer o evangelho no lar. Eu faço uma vez por semana. Mais do que necessário nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o evangelho diariamente. Não dá mais para ser uma vez por semana, quando dá. Mesmo porque a espiritualidade nos diz que quando a família ora, Jesus ali se demora. Então vamos ao redor do evangelho, das orientações de Jesus, vamos fazer a nossa prece, os nossos pedidos, para que naquela jarra, naquele copo, naquela embalagem que nós colocamos de água, nós possamos receber o amparo, aquilo que a espiritualidade, mais do que ninguém, sabe que nós precisamos. E ainda, muitas vezes a gente vai deitar e não consegue dormir. Então, vira para um lado, vira para o outro. Por quê? Porque a nossa mente está muito preocupada, temos algumas dificuldades, temos problemas na família, no trabalho. Então, quando de manhã levantamos, eu brinco que a gente levanta com a síndrome da galinha de Angola. Ou seja, estou fraca, estou fraca, estou fraca. Nessa hora, o que eu posso fazer? Como é que eu posso me ajudar? Simplesmente eu pego um copo d'água. Esse copo de água que é tão importante, esse líquido maravilhoso, e vou pedir. Eu vou pedir que a espiritualidade, eu vou mentalmente buscar os nossos irmãos maiores e pedir, coloquem na água o que eu preciso, me ajudem. Eu não estou bem, mas eu vou me abrir. Porque se eu entrar no automático e simplesmente, eu quero, eu preciso, mas eu não me abro, eu não aceito, eu fico fechado. A espiritualidade que é educada, ela não invade, ela não entra sem ser convidada. Então realmente eu vou me abrir, vou pedir, vou ter certeza que aquilo que eu preciso eu vou receber naquele copo d'água e ele vai me levantar. Certamente, como nos dizem os estudiosos, nós temos também, como a água, um pouco mais de 70%, como a terra, desculpem, nós temos um pouco mais de 70% de água no nosso corpo. Então, nós somos um produto da terra. Porém, nós somos 100% filhos de Deus. Filhos do nosso Pai, que nos ama da mesma forma, onde nós estivermos, em que país estivermos, nas condições que nós estivermos, e nos ajuda, nos ampara, nos envolve amorosamente para que a gente não desista, para que a gente possa prosseguir a nossa jornada, sempre, sempre amparados e aproveitando aquele copo d'água que parece tão sem importância. Aquele copo d'água irá conter, desde que a gente aceite, vibre, peça exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso, saúde para todos. Vamos usar a água como nós sabemos que ela pode ser usada e nos ajudar. E que Deus nos ampare sempre, porque é o que nós mais precisamos. Muito obrigada.